Olá turma, aqui é o professor Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de História do terceiro ano do Ensino Fundamental. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET. O tema trabalhado essa semana é o espaço doméstico. A moradia é direito do cidadão, mas esse direito nem sempre é respeitado. As moradias são lugares de descanso, abrigo e aconchego das pessoas. Esses espaços são domésticos, privativos e possuem diversas características. Sua manutenção e regras pertencem aos proprietários. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Observe esta família. Observe esta família. E aqui temos um pai representado, uma mãe e dois filhos. E na sequência questiona o seguinte na letra A. A sua família se parece com a imagem? Ou seja, tem essa mesma composição formada por um pai, uma mãe e filhos? E aí eu coloquei que sim, pois a minha família se parece com a família apresentada na imagem. Se a sua também se parece, você marca sim, se não, você marca não. Na letra B, pergunta quantas pessoas moram na sua casa e quem são elas. E aí eu respondi que moram 4 pessoas comigo, e é eu, meu irmão e meus pais. Você deve responder aqui quantas pessoas moram na sua casa, tá bom? É uma resposta pessoal. Após responder a atividade número 1, vamos à atividade número 2. Atividade 2. Observe as moradias e responda as questões abaixo. Aqui temos diversos tipos de moradias. Temos uma casa oriental, uma casa de palafitas, um prédio, uma tenda, uma casa de alvenaria, uma casa de iglu feita com gelo, uma oca feita de palha e um castelo. Na letra A, pergunta o seguinte: alguma dessas moradias se parece com a sua? E aí eu respondi que sim, a casa de alvenaria. Você deve responder se alguma dessas aqui apresentadas logo acima se parecem com a sua. E aí você também pode citar qual tipo que é, tá bom? Na letra B, pergunta o seguinte: você mora na área urbana ou rural? E aí eu coloquei que eu moro na área urbana, ou seja, eu moro na cidade. Lembrando que aqui são perguntas que exigem respostas pessoais. Tá bom? Na sequência, na letra C, pede para que você desenhe a sua moradia. E aí eu deixo representado um desenho que é muito parecido com a minha casa. Você deve desenhar aqui a sua casa, tá bom? Após responder a atividade 2, vamos à atividade número 3. Atividade 3. Leia o poema abaixo, se precisar, peça ajuda a um familiar. O poema tem como título Sem Casa, de Roseanne Murray. Tem gente que não tem casa, mora ao léu. Debaixo da ponte, no céu a luz pia, esse monte de gente na rua, como se fosse papel, gente tem que ter onde morar, um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar o corpo cansado, com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos. Na sequência, vem perguntando o seguinte na atividade número 4. Qual é o assunto do poema? Marque a resposta correta. E aí a nossa resposta é a letra B. Pessoas que não têm casa para morar. Se você marcou a letra B, acertou a atividade 4. Vamos agora à atividade 5, logo aqui na sequência. Dê o significado da expressão ao léu. E aí, ao léu significa morar ao relento, ao ar livre, sem teto, ao vento. Quem não tem moradia? Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 5. E vamos agora à atividade 6. Atividade 6. Leia. Independentemente da nossa casa ser grande ou pequena, modesta ou luxuosa, é um espaço que vivemos com nossa família. Por isso, manter o espaço doméstico limpo e organizado é uma das responsabilidades de todos que moram na casa. Na sequência, vem perguntando o seguinte: assinale com X as tarefas que você realiza em sua casa. E aí, eu marquei todas. Posso ajudar a minha família arrumando a cama. Então eu marquei sim. Enxugando as louças, alimentando os animais de estimação, cuidando das plantas e organizando o meu quarto. Você deve marcar quais opções você pode realizar em sua casa para ajudar a sua família. Aqui pede uma resposta pessoal, ok, turma? O tema dessa semana é o combate ao trabalho infantil. E trabalho infantil é quando uma criança começa a trabalhar com menos de 16 anos de idade. Essa prática é proibida no Brasil e pode provocar a prisão dos pais ou dos responsáveis, assim como da pessoa que realizou a contratação da criança. Vamos ver então as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1 pede a você que leia o texto colocado logo aqui abaixo. Ajudar em casa é trabalho infantil? Ajudar a lavar a louça em casa, arrumar a própria cama, aprender a cuidar da plantação e outras atividades que fazem parte de uma rotina caseira não são consideradas trabalho infantil.
São atividades de socialização e transmissão de conhecimento. É saudável que crianças e adolescentes colaborem com suas famílias na divisão das tarefas domésticas, fortalecendo o sentimento de solidariedade e responsabilidade com os outros e com o ambiente em que vive. Na sequência, temos o seguinte, na letra A. Você realiza as tarefas domésticas citadas no texto? E aí, turma, eu coloquei que sim, lembrando que aqui é uma resposta pessoal. Eu realizo todas essas atividades, então eu marquei que sim. Se você também realiza, você marca que sim. Se você não realiza, você marca que não. Na letra B, pede o seguinte, de acordo com o texto, fazer tarefas domésticas ajuda ou atrapalha a vida das crianças. E aí eu coloquei que ajudam e são atividades saudáveis de socialização e transmissão de conhecimento. Ok, turma? Após responder a letra B, vamos à letra C. Responda ao título do texto. Ajudar em casa é trabalho infantil? E aí eu coloquei que não. Tá certo, turma? Se você respondeu dessa forma, o próximo a isso acertou a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2, colocado logo aqui abaixo. Assinale com X as tarefas que você realiza em sua casa. E aí vamos lá. A primeira é organizar a sua mochila. Se você organiza a sua mochila, você marca com um xizinho. Eu marquei, pois eu também organizo a minha mochila. Se você guarda os brinquedos, você marca com um X. Se você ajuda a pôr a mesa para as refeições, você marca com um X também. E se você ajuda lavando as louças, você marca com um X. Após resolver a atividade 2, vamos à atividade 3 logo na sequência. Observe o mapa abaixo. O mapa tem como título Trabalho Infantil no Brasil. E aqui apresenta o mapa do Brasil com o percentual de crianças trabalhando aqui, entre outras informações mais. E a gente percebe que no Nordeste há maior concentração de crianças trabalhando. Vamos ver aqui na sequência o que é solicitado. Na letra A, em qual região do Brasil está concentrado o maior número de crianças trabalhadoras? E aí temos que é na região Nordeste. Se você respondeu assim, acertou a letra A. Na letra B, pede a você que organize as letras e descubra a palavra que completa a frase colocada logo aqui abaixo. Lugar de criança é na escola. Então, se você completou e respondeu dessa forma, acertou a atividade. O tema dessa semana é trabalho no campo e na cidade, e já foi abordado anteriormente este tema por aqui. No campo, as principais atividades econômicas são a agricultura, pecuária e extrativismo. Já na cidade, o comércio, a indústria e a prestação de serviços são as atividades econômicas mais importantes. Vamos ver então as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede que você leia o texto a seguir e responda. O campo e a cidade estão cada vez mais interdependentes, isto é, dependem um do outro. Produtos do campo são consumidos na cidade e os serviços da cidade são consumidos no campo. Isso ocorre porque a agricultura, a pecuária e o extrativismo, que são as atividades econômicas praticadas no campo, dependem da indústria, do comércio e da prestação de serviços, que são atividades realizadas principalmente na cidade. A indústria, o comércio e as pessoas que vivem nas cidades também necessitam dos produtos originados do campo. Na sequência, eu vim perguntando o seguinte: por que o campo e a cidade estão cada vez mais interdependentes? Explique com suas palavras. E aí eu coloquei porque a cidade precisa do que é produzido no campo e o campo precisa do que é desenvolvido na cidade, como tecnologia, produtos, dentre outros mais. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Observe as imagens abaixo e responda. Na imagem 1 nós temos aqui então uma plantação e na imagem 2 a criação de gado. Na letra A questiona o seguinte: qual das imagens mostra pecuária? E aí nós temos que é na imagem 2 que é a criação de gado. Na letra B questiona o seguinte: a outra imagem se refere a qual atividade? E a imagem número 1 se refere à atividade agrícola. Na letra C, pede o seguinte: onde essas atividades são praticadas? E eu coloquei aqui no campo. Se você respondeu dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. A atividade 3 pede que você relacione as colunas de acordo com as atividades econômicas do campo. E aí temos a agricultura no número 1, a pecuária no número 2 e o extrativismo no número 3. E ficou assim: número 1, agricultura é a atividade econômica que prepara e cultiva a terra para gerar diversos produtos. A número 3, extrativismo, é a atividade econômica que extrai os recursos existentes na natureza. E a número 2, a pecuária, é a atividade econômica responsável pela criação de animais com o objetivo de fornecer alimentos para as pessoas e matérias-primas para a indústria. Se você completou dessa forma, acertou a atividade número 3. Vamos agora à atividade número 4.
Leia o trecho a seguir. As indústrias são empresas que transformam matéria-prima, como o trigo, em produtos acabados, como a farinha, o pão, a bolacha, entre outros. Na sequência, é pedido a você que associe a matéria-prima aos produtos feitos por ela. Aqui ficou invertido, pessoal. Na verdade, deste lado a gente tem a matéria-prima e aqui o produto final. O leite, por exemplo, dá origem ao queijo e ao iogurte. As frutas dão origem aos sucos. A carne dá origem à salsicha e à linguiça. O couro dá origem a calçados, bolsas e cintos. O algodão dá origem às roupas e a mandioca dá origem à farinha. Após responder então a atividade 4, vamos ver a atividade 5 logo aqui na sequência. A atividade 5 pede que você leia o trecho logo abaixo. Os produtos vindos do campo e das indústrias existentes nas cidades são vendidos e comprados em feiras livres, mercearias, padarias, supermercados, entre outros. No comércio, as pessoas que compram as mercadorias são chamadas de consumidores, e as pessoas que revendem as mercadorias são chamadas de comerciantes. Escreva o nome de 3 estabelecimentos comerciais de sua cidade que a sua família gosta de comprar. Aqui pede uma resposta pessoal e eu coloquei apenas um exemplo. Eu coloquei o supermercado do tio Davi, a farmácia do João e a loja da Maria. Fica então essa possibilidade de resposta para a atividade número 5. Vamos agora à atividade número 6 logo aqui na sequência. Atividade 6. Uma das principais mudanças observadas no campo foi a modernização da produção, que contribuiu para as paisagens, o trabalho e a vida do campo. Marque com um X as consequências negativas da modernização, então é mais de uma. E ficou assim a resposta: o uso exagerado de agrotóxicos e fertilizantes nas plantações. E a outra opção é: os trabalhadores perderam seus empregos ou passam a realizar serviços temporários devido à modernização rural. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 6. O tema dessa semana é a cultura afro-brasileira, e vem trazendo aqui sobre o dia 20 de novembro, que foi escolhido como uma homenagem ao Zumbi dos Palmares, data na qual morreu lutando pela liberdade de seu povo no Brasil em 1695. 20 de novembro também é o Dia da Consciência Negra. Vamos ver então as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede o seguinte: os negros contribuíram muito para a formação da nossa cultura e dos nossos costumes. Preencha a segunda e a terceira coluna de acordo com a primeira. E aí temos o seguinte: temos aqui o número 1, que é alimento, número 2, que é música, número 3, que é palavra, número 4, que é dança, e número 5, que é instrumento musical. E aí eu preenchi aqui, só que eu deixo uma ressalva, turma. Algumas palavras apresentadas aqui podem tanto representar música quanto dança, e até mesmo algumas podem representar música ou instrumento musical, tá certo? Então aqui não existe muito o que é certo ou o que é errado. Caso você tenha colocado uma numeração diferente, pode deixar no campo de comentários, ok? E aí eu coloquei assim: a primeira é samba, que é uma dança. Atabaque é um instrumento musical. Cocada, cachaça e feijoada é alimento. Batuque, música. Berimbau, instrumento musical. Cachimbo, palavra. Agogô, instrumento musical. Machixe, palavra. Nenê, palavra. Vatapá e acarajé, alimento. Então, se você completou dessa forma, você também acertou. Vamos agora à atividade número 2, que pede que você faça a leitura do texto colocado logo aqui abaixo. Você sabia que muitos dos alimentos do nosso dia a dia são de origem africana? Podemos citar o azeite de dendê, a pimenta malagueta, o feijão preto, o quiabo. Além disso, os negros nos ensinaram a fazer vatapá, cururu, munguzá, acarajé, angu e pamonha. Foram os negros também que nos ensinaram a fazer pratos como camarão seco e a usar panelas de barro e a colher de pau. Logo na sequência, pede que você circule no texto as contribuições dos negros para a cozinha brasileira e depois escreva as palavras que você circulou em ordem alfabética. E aí, turma, eu em vez de circular, eu grifei em amarelo, que fica mais fácil a visualização para vocês. Após grifar aqui, eu coloquei as palavras em ordem alfabética. E aí temos acarajé, angu, azeite de dendê, cururu, camarão seco, feijão preto, munguzá, pamonha, pimenta malagueta, quiabo e vatapá. Então fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3 logo aqui abaixo. Atividade 3. Encontre no caça-palavras 4 nomes de instrumentos afro-brasileiros. E aqui temos o afoxé, o atabaque, o agogô e o berimbau. Se você também encontrou dessa forma, acertou a atividade número 3. Na sequência, temos a atividade número 4, que pede a você que faça a leitura do texto colocado logo aqui abaixo. E depois você deve responder o que é solicitado.
Coloque V para verdadeiro e F para falso. A primeira assertiva é falsa, pois coloca que zumbi não representa nada para os negros brasileiros. E representa sim. A letra B é verdadeira, pois coloca que o Dia da Consciência Negra serve como reflexão sobre a importância da cultura e do povo africano na formação da cultura brasileira. A letra C é falsa, pois coloca que Zumbi nasceu no ano de 1695, e na verdade foi no ano de 1655. A letra D é verdadeira, pois coloca que devemos valorizar a cultura afro-brasileira, afinal é a nossa cultura. Na sequência, pede que você corrija as alternativas incorretas, tornando-as corretas. E aí a letra A, que é incorreta, ficou assim: Zumbi representa muito para os negros brasileiros. E a letra C ficou assim: Zumbi nasceu no ano de 1655. Se você também respondeu dessa forma, acertou a atividade número 4. Vamos agora à atividade número 5, logo aqui na sequência. A atividade 5 pergunta o seguinte: Zumbi dos Palmares é considerado como o herói negro? Letra C. Se você marcou a letra C, acertou a atividade número 5. O tema dessa semana é a importância do lazer na vida das pessoas, e aqui vem trazendo algumas informações. O lazer é direito de todo cidadão e deve ser compreendido como uma necessidade básica. Possuir espaços públicos de qualidade que permitam a realização de atividades de integração e lazer são uma forma de assegurar este direito e elevar a qualidade de vida. Vamos ver então as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede que você leia o trecho a seguir e depois responda. As atividades de lazer são aquelas que podemos realizar livremente, tanto para diversão quanto para descanso. Essas atividades estão relacionadas com o tempo livre após o cumprimento de suas obrigações de trabalho, escola e outros. E aí, como você utiliza o seu tempo livre? Aqui pede uma resposta pessoal. Eu faço a leitura de livros, eu pratico esportes, visito parques ecológicos e visito cachoeiras. Fica então a minha resposta para a atividade número 1. Logo na sequência temos a atividade número 2 que questiona o seguinte: escreva os espaços de lazer que você frequenta em sua cidade. E aí na minha cidade eu frequento avenidas destinadas à prática esportiva, clubes, praças, reservas ecológicas, dentre outras. Você deve então colocar espaços de lazer que você frequenta na sua cidade. A atividade 2 pede uma resposta pessoal. Na sequência temos a atividade número 3, leia tirinha abaixo. O menino está falando: o estatuto diz que todo idoso tem direito à atividade de lazer. E aí o outro pergunta: por falar nisso, cadê o vovô? E aí ele está na beira da praia com sua prancha de surf. Logo aqui abaixo questiona o seguinte: você concorda que somente o idoso tem direito a lazer? Justifique sua resposta. Aqui pede uma resposta pessoal e eu coloquei a minha. Eu coloquei que não concordo, pois todos têm direito ao lazer, pois é um conjunto de atividades que faz bem para o ser humano. Então eu respondi e depois justifiquei a minha resposta. E fica como possibilidade de resposta para a atividade número 3. Na sequência temos a atividade número 4 que pede que você faça a leitura deste texto colocado aqui. E depois responda as atividades logo abaixo. A letra A questiona o seguinte: na sua cidade existe algum parque ou reserva ambiental que pode ser visitado pela população? Em caso afirmativo, escreva o nome deste local. E eu coloquei apenas um exemplo de resposta, ok? Você deve analisar o contexto da sua cidade. Eu coloquei que sim, que existe. E aqui é o Parque do Tio Davi. Aqui é apenas um exemplo de resposta, ok? Na sequência temos a letra B, que pede que você escreva e ilustre 2 regras de utilização para a conservação destes locais. E aí a primeira é não jogar lixo no chão, e a segunda é não realizar queimadas ou fogueiras. E aí fica as ilustrações. Mas aqui abaixo temos a letra C, que pede que você marque com X as alternativas que são importantes para a preservação das áreas de conservação ambiental de uma cidade. E aí eu marquei a primeira, da fertilidade ao solo, evitando que ele deslize. A terceira, favorecer a evolução da flora e da fauna. E a quarta, deixa o clima mais úmido, absorvendo o gás carbônico e liberando oxigênio. Fica essa possibilidade de resposta para a letra C. O tema dessa semana são profissões. Atividades. Atividade 1. Nos últimos 100 anos, muitas profissões deixaram de existir ao passo ou passaram a ser exercidas por um número pequeno de pessoas. Isso ocorre por causa da internet, da robótica, entre outros. Pinte de vermelho as profissões muito antigas, de azul as antigas e de amarelo as recentes. E assim eu fiz, turma. Nós temos aqui acendedor de lampião, ator, médico, blogueiro, armador de pinos e youtuber. Então temos que ator e médico são profissões bem antigas que já existem desde a Grécia Antiga e um pouco antes. Acendedor de lampião e armador de pinos
são atividades um pouco antigas e blogueiro e youtuber são atividades recentes, ou seja, são profissões recentes. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2, logo aqui na sequência, que pede a você que leia o poema a seguir. O poema tem como nome Profissões, de Regina Vilhaça. Existe no mundo vários tipos de profissões. Todas têm o seu valor se trabalhadas com amor. O padeiro faz o pão, o dentista cuida do dente, o pedreiro faz a construção e o médico cuida da gente. O pintor a parede pinta, o vigia, a empresa vigia. O professor tudo nos ensina e a cozinheira cozinha. A costureira costura, o policial está atento na viatura, o poeta é um artista e todos participam da vida. Na sequência é solicitado o seguinte na atividade número 3. Com o desenvolvimento de computadores, de robôs e da internet, surgiram várias novas profissões. Responda. E você, qual profissão quer ter? E aí, eu coloquei que eu quero ser professor, pois eu já sou professor. Essa era a profissão que eu queria ter quando eu era criança. Você deve responder de forma bem pessoal o que você quer ter de profissão no futuro. Na letra B, pede o seguinte, qual profissão você acha mais importante e justifique. E eu coloquei que a profissão de professor, pois ajuda as pessoas a terem profissão. Ou seja, o professor ensina os demais e assim todos conseguem ter uma profissão na vida. Por isso eu considero a profissão de professor a mais importante. Logo na sequência pede que você faça um desenho que representa a profissão que você quer ter. E aí, representando a minha profissão, eu deixo o desenho de um professor. Se você escolheu outro tipo de profissão, você deve então ilustrar a profissão que você escolheu. Logo na sequência temos a atividade número 4 que pede o seguinte. Algumas profissões antigas continuam presentes no mundo do trabalho. Conheça algumas delas e em seguida encontre-as no caça-palavras. E aí temos aqui 10 profissões. Professor, diarista, garçom, ator, bombeiro, dentista, médico, motorista, policial e taxista. E aí temos aqui então no caça-palavras ator, professor, motorista, diarista, garçom, bombeiro, dentista, taxista, policial e médico. Se você encontrou dessa forma, acertou a atividade número 4. Mais abaixo aqui temos a atividade número 5, que pede a você que leia o texto colocado logo na sequência. Brincadeiras antigas. Por que não brincar? Brincadeiras de rua, amarelinha, corrida, queimada, pique, faz parte da lembrança de muitas pessoas, mas participam cada vez menos do dia a dia das crianças. Ultimamente, as crianças têm menos contato com outras, brincam menos com os pais, com os adultos e crianças em geral. Por que isso acontece? A letra A pede que você circule no texto as brincadeiras que você já praticou. A letra A então pede uma resposta pessoal. Eu circulei a corrida, queimada e o pique, que são as brincadeiras que eu já brinquei. A letra B pede que você coloque V para verdadeira e F para falsa nas afirmativas abaixo. Há 100 anos havia violência como existe hoje. Eu coloquei como falsa, mas isso aqui depende um pouco da percepção e do contexto onde você vive. A segunda assertiva é falsa, pois coloca que o movimento de carros nas ruas era intenso. Há 100 anos, o movimento era bem baixo. A terceira assertiva é verdadeira, pois coloca que havia poucos carros, motos nas ruas. E está correto. A quarta assertiva é verdadeira, pois coloca que não havia violência como hoje. E a depender também do contexto onde você vive, pode ser que há 100 anos atrás, e está correto. A quinta assertiva eu coloquei como verdadeira, pois não existia tecnologia, o que permite às crianças brincarem com brinquedos mais simples ou mesmo confeccionado pelos pais. Então fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 5. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET.